Pessoal, no Vasco tudo pode acontecer. Até uma demissão ou pedido de demissão pode ser revertido. Isso mesmo, vamos trazer detalhes importantes de uma situação do que foi e que pode não ser mais. Você vai entender aqui nesse Bom Dia Gigante. E se o Vasco não tem um técnico, qual seria o melhor perfil? Vamos trazer convidados importantes também para falar sobre isso. Mas eu peço para você fazer o seguinte: o cadastro na 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você ainda não é inscrito na 1xBet? No primeiro comentário fixado tem um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000. Você vai poder apostar em todos os esportes com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana que promete ser quente no Vasco, e a gente vai trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante, até porque no fim de semana o resultado foi patético, bizarro, vergonhoso. Mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: nos ajudar aqui no canal Atenção Vascaínos, se inscrevendo aqui embaixo no canal, é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal, do lado você vai ter o sininho, aciona para todas as notificações que a gente subir o vídeo ou fazer uma live, você vai receber através do seu celular ou no e-mail, e também deixar o like nesse vídeo que é importante demais. É só clicar no curtir, não custa nada. Tá vendo essa mãozinha aí, ó? Clica ali, é muito importante, e também compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E olha, o fim de semana foi quente no Vasco após uma derrota vexaminosa em São Januário para o Criciúma pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro por 4-0, e depois dos resultados, o Vasco agora está na zona de rebaixamento. O torcedor está meio pé da vida com tudo que aconteceu, e após a partida, o técnico Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias teve o nome citado no conta oficial do Vasco no X, dizendo que os dois não estariam mais ligados ao futebol do Vasco. Essa foi a expressão. Em nenhum momento disseram que eles foram desligados, demitidos ou pediram demissão. E depois de tudo que aconteceu durante a noite do sábado, a gente no canal Atenção Vascaínos no pós-jogo trouxe todos os detalhes, mas ficou aquela pergunta: foi demitido ou pediu demissão? A gente foi buscar, inclusive, com o Lúcio Barbosa algum detalhe sobre isso. Ele não esteve em São Januário no sábado por conta de problemas pessoais de família, questão de saúde, não esteve presente. Buscamos também contato para ver se tinha alguma informação e até o momento nada. Outra situação é até do novo executivo de futebol do Vasco, que até agora não foi oficializado. O Pedro Martins, que veio do Cruzeiro, até agora não foi oficializado como novo executivo de futebol do Vasco. E fica a pergunta: foi demitido ou não foi? Após de tudo isso que aconteceu, o Ramon Dias e o Emiliano foram até a sala de imprensa do Vasco e deram esse tipo de declaração. Eu vou trazer apenas o Ramon Dias falando após essa saída do Vasco. Saída? Daqui a pouco a gente traz detalhes importantes. Mas vamos ouvir o técnico Ramon Dias. Porque desde que estou em Vasco é a primeira vez que me tocó vivir una situación de jugar para el descenso. Fue el primer club en mi historia de entrenador que me tocó luchar por un descenso. Siempre luché por títulos, por logros. Por eso mi currículum, si ustedes lo observan y lo ven, va a ser muy claro. Siempre la intención siempre fue de conseguir cosas y conseguir logros. Lamento lo que pasó. Por ahí, pero yo tengo que agradecer porque el cariño que me han dado acá en Brasil fue enorme. Agradecerle a toda la gente, a todos los vascaínos. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados.
Pero esto recién comienza, hablamos con los jugadores que es un camino largo a todavía de recorrer, esto recién empieza, recién comienza. Pero yo les tengo que agradecer porque me han brindado un cariño enorme. Por eso tengo que agradecer a todos, a los jugadores, al club, a la gente, a todo el mundo, y seguramente en algún momento nos encontraremos. Nos vamos a encontrar y por ahí tengamos que jugar en la Libertadores o en la Copa, en alguna cosa, pero solamente le tengo que agradecer el cariño que me dieron en Brasil. Muchas gracias. Em princípio, eu digo, em princípio, o Vasco está sem treinador. Eu vou fazer o seguinte, se o Vasco tiver que ir ao mercado buscar um novo técnico, eu pergunto a você que tem do outro lado, qual seria o melhor perfil? Um cara experiente do Brasil? Um cara experiente de fora do Brasil? Um gringo, sul-americano, europeu? Um treinador emergente que queira fazer um trabalho diferente no Vasco? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Eu fiz essa pergunta a 3 grandes vascaínos que vão falar sobre isso. Nesse primeiro bloco, vou trazer aqui Joel Silva, Vaguinho e JP Scofano. Confere a opinião dos 3. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Ó, o Vasco está em crise, mergulhado em problemas políticos, em crise por conta de 3 derrotas consecutivas, a última, uma goleada por 4-0 em São Januário. Então, não tem como fugir do perfil de um técnico que seja vencedor e experiente. Até porque não dá para fazer um experimento como foi com o Maurício Barbieri. É bem verdade que ele conhecia os meandros de um clube-empresa, mas o Red Bull Bragantino não é o Vasco. E ele não deu certo aqui no Cruz Maltino. Então, acredito que sem o Ramon Dias, o Vasco precisa contratar um técnico que seja da mesma escola Ramon Dias. Que seja experiente, seja vencedor e que seja centralizador. Mas no bom sentido. É bem verdade que o Ramon Dias teve muito poder dentro do CT, mas isso foi dado a ele justamente pela falta de comando. Então eu acredito que o Vasco primeiro tem que resolver os problemas acima do técnico, para aí sim dar tranquilidade para o treinador trabalhar. Eu acho que o Ramon Dias, inclusive, fez um trabalho ruim nesse ano, porque ele talvez não conseguia focar tanto no campo e bola. Até porque fora do campo as coisas não estavam andando bem e continuam não andando bem. Então, por esse motivo, eu acho que o Vasco precisa apostar num técnico experiente e vencedor que sirva de escudo para esse elenco e também para essa diretoria, que está perdida e sem comando. Então, por exemplo, dando um exemplo sobre um treinador experiente e vencedor, Filipão. Filipão é experiente, é vencedor. É bem verdade que está se encaminhando para o final de carreira, mas ano passado ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, levando o Galo até a zona de classificação para a Libertadores. No ano anterior, fez um bom trabalho com o Atlético Paranaense, levou o Furacão até a decisão da Copa Libertadores. Então ele ainda tem lenha para queimar. Um outro técnico aqui do futebol brasileiro, conhecedor, Renato Gaúcho, do Grêmio. É um treinador que com pouco já conseguiu fazer muito, inclusive no tricolor gaúcho. Trabalha bem com jovens e o Vasco tem muitos jogadores jovens, sem contar na questão ali na parte motivacional. E é bem verdade também que Renato Gaúcho gosta do Rio de Janeiro, ficaria bem instalado por aqui e trabalhou no Vasco. Então conhece também o peso, a pressão e isso é algo positivo. Para fechar, Jorge Sampaoli trabalhou com o Payet, trabalhou com o Medel, 2 líderes desse elenco, então ele já chegaria apadrinhado. Não fez um bom trabalho no Flamengo, não fez também um grande trabalho no Atlético Mineiro, mas quando teve um elenco enxuto lá no Santos, em 2019, fez um grande trabalho, com pouco material humano de qualidade. É o que ele vai ter, ou o treinador que chegar vai ter no Vasco. Então, eu penso que tem que ser dessa forma. 3 treinadores aí que eu indiquei, porque possuem experiência e são vencedores. E vão conseguir servir de escudo para esse elenco que já conta aí com muitas vaias, muita pressão nesse Campeonato Brasileiro que tem pela frente aí, com 3 derrotas. Então, para elevar a moral, para blindar, eu ficaria com esse perfil. Experiente e vencedor, cascudo, que no Vasco tem que ser assim, Emerson.
Valeu, um abraço, tamo junto, até a próxima. Fala galera ligada na Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Saudações vascaínos, o final de semana obviamente não foi bom, resultado que a gente não esperava. Acho até que se aquela bola na trave do Paê, pênalti do Verratti, se a gente tivesse feito esses gols, acho que tinha grande chance de a gente conseguir uma vitória. Mas vida que segue, a comissão técnica saiu e a gente não, né? Quem comanda tem que encontrar aí uma outra solução. Eu não sei se o rapaz que está chegando agora do Cruzeiro já vai apitar nisso ou não. Não sei se um treinador de fora, aí, um argentino, um português, se os treinadores que já trabalharam com ele no Cruzeiro de repente podem ser até boas opções, também não sei. Mas acho que nesse momento, até ele conhecer o elenco, as opções que tem, talvez seja um pouco mais complicado. Eu iria numa situação caseira, digamos assim, um treinador brasileiro. Um nome que eu gosto muito é o Mano Menezes, um cara que é grande, já treinou a seleção brasileira, tem conquistas importantes. Acho que tem um perfil de arrumar a cozinha primeiro, que eu acho importante. Primeiro a gente tem que parar de tomar gols, ajeitar a casa, para depois pensar no meio, ataque. Acho que é um cara que trabalha muito com a coisa motivacional também, os times dele são muito aguerridos, então é um nome que eu gostaria. O Emerson me fez a pergunta como comentarista, quem você gostaria. Eu vou torcer para eles acharem uma solução que agrade os vascaínos, mas, perguntaram pro Vaguinho, um nome, eu gostaria do Mano Menezes. Das opções que estão aí na mesa, acho que é um nome interessante, treinador grande, que chegaria, acho que para fazer um grande trabalho no Vasco. Valeu, gente. Saudações vascaínas, boa semana para todos. Fala, Emerson Rocha, um bom dia gigante para você e para todo mundo da audiência do canal Atenção Vascaínos. É um prazer participar desse programa que eu já tive a honra de apresentar tantas vezes e hoje, como convidado, venho aqui responder a seguinte pergunta: qual é o perfil ideal para o próximo treinador do Vasco? E olha, Emerson, eu acho que não há um perfil ideal não. Eu tracei dois aqui que na minha cabeça fazem sentido para esse novo treinador do Vasco e, se possível, uma mescla desses dois perfis que eu vou te contar agora. Eu acho que o próximo treinador do Vasco tem que ser um cara muito pragmático. O Vasco tem um time competitivo e ponto. Não é um time estrelado, não é um time mega ofensivo, por exemplo. Então acho que ter um treinador que entenda as limitações do elenco e extrair o que de melhor esse elenco pode oferecer é muito importante para o próximo trabalho dar certo. O próprio Ramon Dias, ano passado, quando o time tinha apenas 9 pontos, fez muito isso. Usou um time mais defensivo, um time que jogava no contra-ataque. Então eu acho que o próximo treinador deve seguir esse perfil. Além disso, um outro perfil que me agradaria bastante é um treinador grande, um treinador que tem aí umas costas largas, dá pra gente falar assim. Um treinador que saiba absorver bem a pressão. O Vasco não vem bem no Campeonato Brasileiro até agora, entrou na zona de rebaixamento recentemente. Então acho assim, dá pro treinador, o próximo treinador que vier, ser um cara que tenha essa coisa da pressão, saiba lidar bem com isso, saiba lidar com a pressão da mídia, a pressão da torcida, a própria pressão do time mesmo, para sair da situação o mais rápido possível e fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Ainda dá tempo, mas o próximo treinador tem de ser uma escolha certeira para o Vasco não sofrer mais no Campeonato Brasileiro. Um forte abraço para você e para todos os amigos que assistem este Bom Dia Gigante. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja aqui em Nova Friburgo, onde você pode comprar matéria-prima para fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro com a Tornado Têxtil. Como fazer isso?
Entre em contato com a Tornado Texto, é o endereço deles. Também siga no Instagram a Tornado Texto, tem todas as dicas lá, os telefones, e você pode ganhar uma boa grana com todas as dicas e também com a matéria-prima que vende a Tornado Texto aqui em Nova Friburgo. Vamos começar falando sobre o futebol feminino que se classificou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro A3. Jogando no sábado em Moça Bonita, as meninas do Vasco venceram o Vila Nova do Espírito Santo por 5-2. Já haviam vencido o primeiro jogo fora de casa por 3-1 e estão classificadas. Agora aguardam qual vai ser o seu adversário na próxima fase. Boa sorte para as meninas que buscam chegar à Série A2 do Campeonato Brasileiro. Outra informação importante, na sexta-feira, o Vasco se classificou para as quartas de final do Novo Basquete Brasil e já sabe o seu adversário. Após eliminar o Pinheiro em 2 partidas, o Vasco agora vai enfrentar o Bauru. Isso mesmo, que eliminou o Pato Basquete. Vasco e Bauru já fazem o primeiro jogo no próximo sábado, às 5h10 da tarde, no ginásio de São Januário. É hora da torcida prestigiar esse time no Novo Basquete Brasil. E o time sub-20, hein? Mais uma conquista. Ontem goleou o Flamengo na final da Copa Rio da categoria por 4-1 jogando em São Januário e foi de virada. O Vasco saiu atrás tomando o primeiro gol do Flamengo e depois com o Lucas Eduardo empatando a partida e o Estrela ainda no segundo tempo virou para 2-1. Ainda no primeiro tempo, o atacante Breno Lopes fez 3-1 para o Vasco. No segundo tempo, mais cadenciado com tranquilidade, Lucas Zucarello fez um bonito gol de fora da área, fazendo o Vasco 4, Flamengo 1, o Vasco conquistando mais um título na categoria sub-20. E mais um recado importante aqui no canal Atenção Vascaínos é da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você está vendo o endereço deles aqui na tela. Siga a Pompador no Instagram, onde você pode comprar presente para a pessoa que você gosta, como relógios importados, perfumes, joias. Você acerta e tem certeza que vai ser muito bem atendido na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, que fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde hoje vai ser a nossa tradicional live, a live Dicas de Mendonça, vai ser lá na Pompador. Confere só, às 7h30 da noite você também pode estar presente para acompanhar a nossa live. E você vai ter lá a galera do canal Atenção Vascaínos. E agora, falando um pouquinho ainda sobre a questão do perfil do novo técnico, eu vou trazer aqui um trio de responsa. Marco Vasconcelos, Jean Faísca e Flávio Dias, respondendo para você qual vai ser o perfil do novo técnico do Vasco. Confere só a resposta dos três. Fala aí, Emerson, rapaziada desse Bom Dia Gigante, bom dia a todos, mais uma vez participando contigo aqui. Cara, pergunta difícil, hein? O perfil do novo técnico do Vasco, difícil principalmente porque se trata da 777, a gente já conhece. Por acaso, no ano passado, foram 2 perfis completamente diferentes. Claro que eram 2 momentos diferentes. Primeiro o Barbieri, um técnico mais novo, depois o Ramon Dias. Mas creio que o mais adequado para o Vasco nesse momento seja um técnico bem estrategista, que consiga trabalhar melhor taticamente do que o Ramon Dias, pelo menos nessa temporada. Claro que no ano passado ele conseguiu alguns bons resultados, evitou o rebaixamento do Vasco, por exemplo, mas passou talvez, pelo que a gente percebeu, pela questão da motivação e não pela organização tática. Tinha melhores jogadores, é bem verdade, mas nesse ano acho que ele pecou muito com relação a isso. A gente tem visto aí times que têm jogadores inferiores em relação ao elenco do Vasco e conseguem taticamente se comportar melhor. Então acho que o Vasco deve buscar um técnico estrategista que consiga trabalhar bem taticamente e ao mesmo tempo um cara de pulso firme, um cara que consiga gerir esse grupo, porque existem jogadores experientes e para isso você precisa de um técnico grande, um técnico de peso, de rodagem, de bagagem, no futebol brasileiro principalmente. Mas se for um estrangeiro também não acho tão ruim assim. O Vasco precisa disso, de um cara que trabalhe bem taticamente, consiga fazer essa gestão de grupo, até porque o Pedro Martins, diretor executivo que está chegando por aí, é um cara mais novo e tal, é preciso um técnico também para administrar toda a situação do dia a dia dentro do clube também do CT. Valeu, Emerson, um abraço a todos aí do Bom Dia Gigante, bom conteúdo para vocês. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Passado essa tragédia que foi esse final de semana para o torcedor do Vasco, é hora de pensar para frente. E agora é ter a noção de qual é o perfil desse novo técnico do Vasco. Eu, particularmente, espero que seja um nome forte no mercado. Porque se até com o Ramon Dias, que era um nome forte no mercado, a empresa norte-americana tentou a ingerência na escalação, pedindo para escalar jogadores da base,
E olha, que ela nem estava tão errada assim, porque o Ramon não gostava de trabalhar com a base, não tinha paciência e acabava escalando aí alguns jogadores que estavam rendendo muito menos do que alguns da base entravam em algumas partidas. Vou dar um exemplo aqui. O JP contra o Grêmio entrou e deu conta do recado. Depois disso, 3 derrotas e não teve mais a possibilidade de jogar 1 minuto. Não dava para entender realmente a incoerência do Ramon. Mesmo assim, eu vejo que esse novo técnico precisa chegar com uma comissão grande, porque esperar do outro lado alguém que pensa futebol, a gente sabe que eles são nulos, que eles não entendem absolutamente nada de bola rolando. Então, eu quero um nome grande, um nome forte, que possa ter as suas escolhas e que possa debater entre a comissão o que é bom para o Vasco. Porque se depender da empresa norte-americana, infelizmente, o rebaixamento vai se aproximar rodada após rodada. E o torcedor vascaíno não suporta isso. Ainda tem muito tempo. Só que se deixar para trazer um técnico que a empresa americana possa ter algum tipo de gerência, aí, meus amigos, estaremos fadados a mais um rebaixamento. Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Que pergunta difícil que você me faz, hein, Emerson? E não é por conta de eu não me sentir capacitado a respondê-la. É porque talvez a minha resposta não tenha nenhum sentido em função da minha grande dúvida. Quem vai tomar a decisão sobre o novo perfil em relação ao técnico do Vasco? Porque assim foi na questão do diretor executivo. O Vasco mostra nas suas escolhas, no período SAF, que tem as mesmas dúvidas envolvendo a época da associação. E por que eu estou falando isso? Por um único detalhe. Se você for colocar o prisma Paulo Brax como primeiro diretor executivo, Alexandre Matos, são totalmente opostos. Se você for colocar Maurício Barbieri e Ramon Dias, são totalmente opostos. Eu vou dar a minha opinião, mas longe de saber se essa opinião é a mesma do pessoal do Vasco, se esse pensamento é o pessoal do Vasco. Mas como você me pede uma opinião, não é uma notícia, a minha opinião é a seguinte: o Vasco precisa contratar um novo Ramon Dias. Está numa situação muito semelhante à do ano passado, talvez um pouco mais cedo tenha tomado a decisão, saiu Ramon Dias na 4ª rodada e com o Maurício Barbieri durou 16 jogos. Bom, mas a situação é a mesma. Um time numa situação complicada, que vem de um campeonato carioca em que foi muito mais vexatório do que no ano passado, perdendo para o Nova Iguaçu uma semifinal. O filme da Copa do Brasil, por um detalhe, acabou não sendo reprisado, mas o Vasco conseguiu passar o time de Série D do Campeonato Brasileiro, que é o Água Santa. Não sei nem se tem série ainda. Então, diante disso, o filme é igual. O que deu certo ano passado, um treinador mais experiente e que consiga entender o que é o Vasco, consiga saber o que é o Vasco e principalmente entenda essa situação. Um treinador que saiba que o vestiário do Vasco é um vestiário pesado, com jogadores muito conhecidos, jogadores muito influentes, quase que donos do clube, como o Verratti, como o Medel, até mesmo como o Dimitri Payet. Gente grande que você precisa conquistar. E gente jovem que você precisa oportunizar em cima daquilo que pensa a empresa que é detentora de 70% dos direitos do futebol do Vasco. Esse perfil é o ideal. Não sou favorável a balões japoneses, treinadores que surgem do nada e de repente viram grandes soluções, mas também não dá para ser alguém totalmente grande, mas sem nenhuma perspectiva, pelo menos na minha opinião, como Luiz Felipe Scolari. Pode ter nome, mas já deu. Filipão deveria virar um manager, um gerente. Treinador não dá mais. Nomes, eu sou muito favorável àqueles que estão empregados. Gente que o Vasco possa cacifar, mostrar no mercado que é forte e que pode trazer. Juan Pablo Vojvoda, Pedro Caixinha e Renato Portaluppi. Seriam 3 técnicos com o perfil que eu gosto. Fora do mercado, só um que eu não gosto tanto, mas por ter bom entrosamento com alguns jogadores do elenco, pode até dar certo, que é Jorge Sampaoli. Valeu, Emerson. Grande abraço para você. A gente se vê logo mais na live Dicas de Mendonça. Tchau. Valeu, Flávio. Valeu, Marquinho. Valeu, Jean Faísca. Mas olha, antes de fechar esse Bom Dia Gigante,
Uma informação importante, hoje vai haver uma reunião no CT Moacir Barbosa com a cúpula da Vasco da Gama SAF, junto com a comissão técnica formada por Ramon Dias e Emiliano Dias. Tudo leva a crer que vai ser confirmada a saída desses dois profissionais, mas há sim a possibilidade de uma reviravolta. Vai ser ter uma conversa, todos eles vão sentar, colocar os seus prós, os seus contras, até porque tem uma parte dessa comissão técnica que quer sim ficar no Vasco. Então vai ser tudo conversado hoje à tarde no CT Moacir Barbosa para fechar uma situação, se vão sair ou não. Em princípio, devem sair, mas há sim uma possibilidade de reviravolta em tudo o que aconteceu após a goleada contra o Criciúma em São Januário por 4-0 e a derrota do Vasco, culminando no Vasco estar hoje na zona de rebaixamento. Vamos apurar todas as informações e você vai ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações, opiniões, participações do jeito que você gosta para ficar muito bem atualizado nessa segunda-feira, dia de live Dicas de Mendonça aqui no canal Atenção Vascaínos. Vai ser lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você ainda não conhece esse shopping? Tá aqui o endereço na tela, vá lá assistir, é de graça, você só paga o que você consumir lá no shopping, você vai poder assistir, bater um papo com a rapaziada, muito bacana a nossa live de segunda-feira, que vai ter informações importantes sobre essa reunião que vai acontecer hoje à tarde lá no CT Moacir Barbosa. E mais uma vez agradecendo a você que já contribuiu com o projeto Live Pix. Para quem ainda não contribuiu, eu te ensino como fazer isso. Você está vendo aí um QR Code na tela, vai ter um link na descrição desse vídeo, é o projeto Live Pix Jornada do AV, onde você pode contribuir a partir de R$3 com a cobertura do canal Atenção Vascaínos nos 38 jogos do Campeonato Brasileiro, para estarmos fazendo um trabalho sério de credibilidade do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E tem o nosso segundo canal, você ainda não conhece? O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o canal Ave Mais. É só procurar canal Ave Mais, você vai ter muito conteúdo também do canal Atenção Vascaínos da nossa plataforma, lá nesse segundo canal. Grande abraço a todos vocês, peço mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!